Alô? Esperei ter a oportunidade de estar no terraço aqui de casa para falar do dia que eu tive um encontro com Deus, que eu conheci o Senhor Jesus. E a partir daquele momento eu me tornei verdadeiramente feliz. Eu não preciso estar o tempo todo sorrindo, querer demonstrar os dentes para as pessoas, a alegria, a paz do Senhor Jesus que me foi apresentado e eu escolhi conhecer aqui dentro. Eu tinha 5 anos de idade, eu acompanhava minha mãe à igreja, pensava, eu sei que tem um Deus aqui, eu não sei quem é, mas tem um Deus. Minha mãe fala com ele aí, com 11 anos de idade, eu decidi querer conhecer esse Deus. No começo dos 14 anos, pedi autorização ao pastor para dormir na igreja. Naquele dia eu aproveitei, orei e me humilhei a Deus e eu encontrei o que eu estava procurando. Foi maravilhoso. Eu lembro de eu dobrar o joelho no chão, na escada do altar da igreja. E eu pedi muito a Deus o fogo do Espírito Santo na minha vida. Eu usava essas palavras, eu quero falar em línguas, quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu quero conhecer o Deus que minha mãe conhece, o Deus que os meus tios, que o meu pai conhece. Aquele Deus que desceu como Pentecoste. E eu fui batizado com o Espírito Santo quando eu tinha 14 anos de idade. E ficou na minha memória, eu lembro até hoje como foi, o que eu senti. Não dá para explicar, mas eu lembro. Foi uma alegria muito forte. A gente sente um poder assim e você se sente amado. E eu lembro de chorar muito. E, poxa, misericórdia, Senhor, eu não sou digno, mas amém. Eu queria isso, glória a Deus. E veio as palavras, eu falar em línguas, e eu comecei a falar em línguas. Poucas pessoas sabem disso, como foi o meu encontro com Deus. O seu encontro com Deus acontecer não precisa ser necessariamente dentro da igreja. Pode ser aí mesmo, onde você está. Na sala, no quarto, no banheiro, na cozinha. Aproveitar e falar do meu amigo saudoso, pastor Jean Madeira. Ele faleceu, né, devido ao vírus do Covid-19. E ele me contou isso, que ele foi batizado com o Espírito Santo na cozinha da casa da mãe dele. Foi o lugar que ele escolheu buscar. Ele falou com Deus na cozinha e ali ele foi batizado com o Espírito Santo. Caramba! Então, aproveita aí essa oportunidade. Senhor, eu quero teu Espírito. Fala com Deus. Diga para Deus, eis-me aqui. Fale, se humilhe. Ele vai se apresentar para você como ele se apresentou para mim. Eu fui transformado. Todos os meus problemas passaram a ser pequenos diante de um Deus grande. Problemas de adolescente, mas não deixava de ser problema na minha vida. No ano que nós estamos, em 2021, os adolescentes têm sérios problemas. Muitos precisam ir em psicólogo e etc, etc. Adolescente tem problema. Eu consegui vencer a mim mesmo. Um exemplo, eu era um filho super rebelde, desobediente. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, quando chegava o momento de eu ser rebelde, vamos dizer assim, eu não era rebelde. Não saía de dentro de mim a rebeldia. Aí eu ficava, mas antes eu falava isso. Eu falava aquilo. Por que eu não estou falando agora? Aí eu ficava assim, cara, é o Espírito Santo, que legal, cara, uau! Eu vibrava, porque eu sabia que era o Espírito Santo me ajudando, me orientando. E às vezes, devido a uma situação na rua, na escola,
Mas antes eu agia assim, ou eu queria agir desse jeito. Por que eu não agia? Aí eu ficava, caramba, por quê? Aí eu lembrava, é o Espírito Santo na minha vida, cara, foi ele que me orientou, que me guiou e eu não fiz. Que bom que eu não fiz e eu ficava feliz da vida porque eu não tinha feito aquilo. Quando eu era adolescente, me apresentaram o crack na escola e eu disse não. E ali eu já tinha o Espírito Santo. E se eu não tivesse o Espírito Santo? Quem seria o Paulo de hoje em dia? E quem me apresentou foi um dos melhores amigos que eu tinha na época. Hoje ele é falecido. Ele foi assassinado. Devido às más amizades que ele andava. O Espírito Santo me guiou. Todo dia, de lá para cá, converso com Deus, busco o encontro novamente com Deus, adoro ao Senhor cantando, quando estou orando, me humilho diante de Deus chorando, do mesmo jeito que eu fiz com 14 anos de idade. Quando eu era adolescente, quando eu terminei a oração, eu achava que eu tinha ficado meia hora, 1 hora. Quando eu fui ver no relógio da igreja, eu fiquei 3 horas orando ao Senhor Deus. A melhor atitude que eu tomei na minha vida foi se entregar ao Senhor Jesus na minha adolescência. Eu ouvi uma frase, vai para Jesus no amor ou vai para Jesus na dor. Eu fui no amor. Eu não esperei sofrer, eu não fui para o mundo. Eu cresci na igreja. Depois que eu conheci o Senhor Jesus, eu nunca me afastei de Jesus. O mundo se apresentou para mim, o carnaval, a prostituição, mulherada, droga, como falei, bebidas, e eu disse não. Algumas coisas foram fáceis falar não, outras foram mais difíceis, mas eu venci. E estou vencendo até hoje. Porque eu sou bom? Não. Porque eu tenho o Espírito Santo. Eu clamei, eu jejuei, eu perseverei e eu fui batizado. Eu não lembro o dia, a data, mas eu lembro sim, que foi de noite, foi na Igreja Universal de Banco de Areia, em Mesquita, no Rio de Janeiro, no altar, lá na Avenida Celso Peçanha, 1120. Eu tinha 14 anos de idade e eu fui banhado com o Espírito Santo. Nada se compara ao amor de Jesus por você. Não perca tempo. Entregue sua vida na mão do Senhor Jesus. Ele é maravilhoso. Procure uma igreja. Se entregue a Deus. Você pode encontrar ele aí agora. Mas é lá que você vai ouvir sobre ele. Na sua casa você vai ouvir sobre televisão, sobre o mundo. Na igreja você vai ouvir só coisas sobre Deus. Então, lá é o lugar, tá? Eu te convido, deixa esse convite para você. Deus te abençoe, um beijo, tamo junto. Um abraço, gente.